Bom dia, boa noite. Não sei qual horário que você vai ouvir e me ver e me sentir. Sejam bem-vindas. Tem Salvador aí, tem salvadoras aqui, mulheres fortes, mulheres que salvam, que têm o desejo de salvar o outro, a outra. Como estão e onde estão as minhas salvadoras? Boa tarde Pauline, Deusa. Boa tarde. Se você conhece alguma salvadora, já clique em compartilhar aí, já manda essa live para ela também ouvir um pouquinho, quem sabe faça sentido para ela. E eu senti muito de trazer esse tema da salvadora, né? Eu recebi essa pergunta durante essa semana e que faz muito sentido. Boa tarde, minha deusa. Que faz muito sentido com as mulheres que eu atendo, né? Com as mulheres que chegam até mim. E que também faz parte da minha própria história, né, de transformação. Porque aqui vocês sabem, a gente não fala de nada que não foi vivido e experimentado literalmente na pele. E essa pergunta de como, né, como fazer para deixar de ser uma salvadora, ela na verdade ela traz, né, um processo, porque uma mulher que se vê como salvadora é aquela mulher que sempre está fazendo mais do que o suficiente, mais que o necessário para o outro. Muitas vezes deixa de fazer para si, para poder ir lá e tirar a dor do outro. E isso, na verdade, principalmente para vocês, para quem já passou aqui em Atende Comigo, sabe que na verdade é uma grande fuga para poder lidar, né, com a sua própria dor. Então, primeiro ponto, né, quando me vem essa pergunta, eu até respirei assim, porque eu recebi através do WhatsApp, e eu respirei e falei assim, nossa, como que eu vou responder em um WhatsApp, né, um processo talvez que é de uma vida, porque a gente não vira uma chave e deixa de ser uma salvadora, né? É um orar e vigiar. É aquele momento ali de constante atenção, de constante movimento, de você se perceber qual que é o meu lugar, qual que é a minha parte dentro disso. A Pauline disse Então, muitas vezes, essa salvadora, quando essa mulher chega com esse histórico, ela chega aqui muito com essa fala assim, nossa, eu tô muito cansada. Nossa, eu tô fazendo demais, parece que sempre que eu faço eu tô fazendo pouco. Não é assim, gente? Ou é só eu que passo por isso? Parece que eu tô sempre fazendo pouco, nunca é suficiente. Minha cabeça tá sempre tumultuada e parece que eu jamais vou ser capaz. E, enfim, a cabeça é como se a mulher, eu brinco, é como se a mulher vivesse só na cabeça e se desconectasse do corpo. Ela fica uma cabeçuda. Já viu aquela rainha da Alice, do País das Maravilhas? Ela fica cabeçuda, fica extremamente na mente e se desconecta do seu sentir, se desconecta das emoções, né? E quando ela faz esse processo e quando tem esse movimento de desconexão com o próprio corpo, na verdade é uma desconexão com o seu próprio sentir, porque se eu sinto, pode doer muito. Então o que eu faço? Eu vou tentar racionalizar, eu vou tentar levar para a mente o que na verdade está dentro de mim através das minhas emoções. E a salvadora, ela tem muito aquele processo, na maioria das vezes, são mulheres que tiveram infâncias, onde elas tiveram uma infância onde elas precisaram cuidar, onde elas precisaram, talvez dentro do ambiente que ela estava vivenciando ali, ela precisou, de certa forma, desenvolver um lado de cuidadora, né? Muitas vezes essa salvadora ouviu, nossa, se não for você para fazer isso por mim, ninguém mais vai fazer. E ali, automaticamente, ela vai alimentando dentro dela aquela vozinha, né, que fica dentro da nossa cabeça assim, tem que ser eu. Se eu não fizer, ninguém vai fazer.
E se não for desse jeito, ninguém consegue. E se eu não assumir a liderança disso, eu não consigo. E aí você imagina, pega assim um histórico, né, de vida dessa mulher fazendo isso desde os seus 5 anos, que é quando começa a ter ali uma concepção, né, do que eu posso, do que eu devo, uma concepção de mundo, e ela trazendo isso até os seus 35 anos. Quantos pesos são acumulados dentro dessa mulher? Quantos pesos foram acumulados aí dentro de vocês? Os meus foram vários, vários. Até chegar um ponto em que o coração, né, a mulher começa a sentir um peso tão enorme, a pessoa começa a sentir um peso tão enorme dentro de si, que ela simplesmente diz assim: eu não aguento mais, eu não suporto mais viver dessa forma. Viver assim para mim é insustentável, não dá mais para viver assim. Sabe por quê? A salvadora, existe um triângulo que fala muito do perseguidor, do salvador e da vítima. O salvador está sempre em relações onde tem uma vozinha aqui dentro que fica criticando. Ah, você não está fazendo o suficiente, mas você não é capaz, mas você não se esforçou o suficiente. Então você que está aí me ouvindo, você tem essas 3 vozinhas. Então tem essa vozinha da perseguidora, que fica aí em alguma partezinha assim, do seu coração, da sua cabeça, que fica assim: nossa, você não é capaz, você não vai dar conta, você não é suficiente. E aí a salvadora olha para essa vozinha e fala assim: não, peraí, eu não vou lidar com você, com o que você está tentando me trazer. Eu vou buscar alguém para salvar. Então procura sempre se relacionar com uma vítima. Vai para ter as relações com vítimas, com pessoas que ficam assim: ai, mas você não me ajuda. Se não for você, né? Se não tiver você aqui, eu não vou conseguir me desenvolver. Ah, mas se você não me ajudar, o que vai ser de mim? Então, essa salvadora, ela fica entre essa vozinha, né, perseguidora, que fica ali sempre chicoteando ela, e buscando vítimas. Para quê? Para ela não ter que lidar com a sua própria dor. Para ela não ter que lidar com aquelas experiências que levaram ela a acreditar que ela poderia salvar alguém. Porque, na verdade, essa mulher, ela precisa desenvolver e salvar a si mesma. Essa salvadora, ela começa a se fechar para o mundo e começa a perceber que o mundo, ele é um mundo difícil, é desafiador viver aqui. Confiar nas pessoas é difícil. Então ela está sempre salvando alguém, porque na verdade, dentro da alma dessa mulher, ela tem uma ânsia de salvar a si mesma. De pegar aquela vítima, aquela criancinha que muitas vezes, né, talvez foi menosprezada, não foi cuidada como ela acreditava que deveria, pegar na mão dela e olhar para ela e falar assim: opa, eu tô aqui por você, não precisa ser dessa forma mais. De fazer aquele movimento, de olhar para essa parte, né, para essas experiências onde existiu essa perseguição, essa cobrança excessiva, e dizer: tá tudo bem, no aqui e agora eu tô cuidando de mim. Então percebe que para essa mulher, né, começar a deixar de ser salvadora, o que ela precisa é começar a dar lugar para a sua própria história. O que te motivou a ser uma salvadora? O que te levou a ser essa mulher que acredita que é você que tem que fazer e que você que tem que aconselhar a sua mãe e o seu pai, que a forma que você pensa é a forma mais correta, e de repente você está aconselhando um amigo, e você está aconselhando até o periquito, o papagaio, e o quanto desses conselhos se aplicam a você? Tá fazendo sentido para quem está me ouvindo até agora? A salvadora é aquela sua parte que quer realmente resgatar o melhor da sua essência. Só que fica assim, batendo cabeça, sabe? Fica assim: nossa, aqui tem uma treta, né? Tem uma confusão aqui. Deixa eu ir lá procurar ver a solução. E levanta a bandeira, e defende, e tem o caminho certo para Deus e o mundo. Volta para o teu lugar. Como é que tá aí o seu coração?
A Pauline, sim, pra mim, né? Como é que tá o seu coração? Porque o lugar onde é o nosso lugar, onde é aquele lugar que eu tenho que ocupar, ele é leve. Ele é um lugar que você não precisa ficar, sabe, aconselhando e mostrando para o outro o que ele deve ou não fazer. E indo lá e resgatando Deus e o mundo. E pegando, né, amigo pela mão e levando para onde tem que ir, da forma que tem que ser. Não! Porque, na verdade, sabe uma grande questão da salvadora, gente? Que é uma grande... Quando eu me dei conta disso, e foi lá na minha formação em constelação, foi meio que fazer assim, um plaft na minha cara, sabe? A salvadora, na verdade, ela não aceita o destino das pessoas que estão ao redor dela. A salvadora não consegue aceitar que, às vezes, a pessoa que você mais ama vai ser a pessoa que você menos vai ter capacidade de influenciar. Às vezes, a pessoa que você mais amou na sua vida foi aquela pessoa que partiu, que foi embora e que não teve como você consertar e mudar o destino dela. Então, ela vive, né, nessa busca incessante por salvar os outros, porque, na verdade, ela não aceita o destino e as escolhas dos outros. Então, é como se assim, eu me colocasse em um pedestal, sabe? E falasse, olha, eu sei o que é melhor para você, Pauline. Você tem que agir assim, 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 assim. Quem foi que disse que a sua forma de viver e de existir é a forma mais adequada e mais correta? Acabei de sair ali de uma mentoria com a Tati agora. Minha cabeça fez BUM! Porque quando eu vou para atender vocês ou quando eu vou para criar algum produto para vocês, eu preciso sair do meu eu e ir a lugares onde vocês estão. E não com o olhar de Salvador, eu preciso confiar que as Mares que eu atendo, que as Paulines, que as Carlas, que as Alês, que as Paulas, que as Flávias, que as Tatis que eu atendo, elas têm capacidade de pegar o melhor da história delas e despertar para o que a vida tem para oferecer. E vocês acham que se eu colocar, não, você tem que fazer assim, tem que ser dessa forma, vocês acham que você vai desenvolver? Não vai, não vai. Eu compro briga com vocês, me prova. Se você, me prova, quem tá me ouvindo aqui. Se você que já tentou salvar alguém e essa pessoa ficou na sua vida e ainda ficou em um estado de gratidão e amorosidade, ela ainda permanece na sua vida, me conta. Porque a maioria das vezes o que acontece é, quando você tenta salvar uma pessoa, a pessoa começa a falar assim, nossa, mas a fulana tá pegando demais no meu pé. Mas a ciclana, meu Deus do céu, não deixa eu fazer nada, tudo tem que ser do jeito dela. Vocês já perceberam isso? Você tá lá fazendo pela pessoa, esmiuçando, se revirando de 1001 forma, e a pessoa fala assim, ah não, mas fulana não fez o suficiente pra mim. Olha lá, você viu? Tanto que ela tá me cobrando, pegando no meu pé. E isso, salvo o outro e esqueço de mim. E essa pessoa que você tá tentando salvar, muitas vezes ela vai se voltar contra você. Ou vamos supor, né, aqui como ajudante, como eu sou uma ajudante da vida, ajudante de mulheres, se eu olho para vocês e começo a querer salvar vocês, muito provavelmente vocês não vão querer continuar comigo. É insustentável, não tem equilíbrio de troca. A vida é um equilíbrio, né? Eu dou, você recebe. Você dá e o outro recebe. Toda vez que você está em uma relação onde você recebe mais do que a sua capacidade de receber, fica em desequilíbrio. Existe uma separação, um afastamento, sabe? Algo não bate ali, porque é uma lei natural da vida. E nós estamos num tempo em que o natural, ele está ficando, de certa forma, a gente está se afastando desse natural. Porque a gente quer acelerar, a gente quer ir contra as leis da natureza. O natural é o quê? É você ocupar o seu lugar.
E essa salvadora, outro ponto também da salvadora, é que, vou beber água, se vocês tiverem alguma pergunta, me mandem aqui. A grande questão da salvadora é que ela quer tanto fazer parte, quando ela é uma salvadora, vamos lá, essa salvadora às vezes ela quer tanto pertencer ao seu próprio sistema e desenvolve nessa forma de atuar como salvando o outro e de cuidando do outro e de, nossa, eu vou fazer por você. Isso é uma necessidade de pertencer à sua família. Porque no fundo, essa salvadora carrega uma profunda dor e uma insegurança de ficar sozinha. Ela tem um grande medo de ficar sozinha, de não ser reconhecida, de não ser vista. Então ela está sempre fazendo para quê? Para acalmar esse medo que ela tem dentro da alma dela de ficar só, de se sentir abandonada, de não se sentir vista. Então, nossa, eu vou ser muito boazinha, eu vou lá cuidar, eu vou salvar a minha mãe, vou aconselhar a minha mãe, a minha irmã, o meu tio, o meu papagaio, porque eu quero ser vista, né? Porque ali atrás dela, né, por trás dessa dor, tem lá uma criança que em algum momento se sentiu abandonada ou não se sentiu vista. Ou em algum momento o pai e a mãe teve uma separação emocional e ela precisou tomar partido de um dos dois. E aí ficou com aquele vazio, sabe? Ficou com eu brinco, né, como se a mulher ficasse capenga. Então houve uma separação ali emocional e a filha tomou o partido. Muitas vezes acontece da filha tomar o partido da mãe. Então eu vou salvar a mamãe, eu vou cuidar da mamãe. Papai, eu vou te mostrar que eu vou superar a vida, eu e a mamãe, e a gente vai te provar que nós duas juntas, a gente consegue sobreviver. E aí cresce querendo salvar a mamãe, e aí vai para a vida querendo salvar todo mundo. E aí não salva a si mesma. Por quê? E aí não salva a si mesma porque essa mulher, ela não sabe o que ela gosta de fazer. Ela não identifica dentro dela o que realmente, opa, esse é o meu lugar. Eu realmente estou fazendo isso porque eu estou no automático, porque eu realmente quero, ou é porque eu estou lá naquela briga com a mamãe e com o papai? Será que eu estou nessa briga aqui, nessa confusão? E às vezes, gente, a mulher, ela projeta a figura do pai nas relações. Então tá lá dentro do trabalho, numa relação chefe-funcionária, e ela quer, sabe assim, quer brigar com o chefe, quer salvar pessoas ali da própria equipe, briga com o chefe porque tá projetando, eu vou contra você, né? Porque aqui eu tenho pessoas menores que precisam ser salvas por mim. E às vezes compram brigas tão gigantes e se sentem tão mal com isso, que vai até pro emocional, para a parte realmente física, né? E doente da coisa. Deixa eu ler vocês aqui, tá fazendo sentido? Como lidar com uma mulher salvadora no ambiente de trabalho? Acho que é de trabalho, né? Muito boa essa pergunta, né? Como lidar com a mulher no ambiente de trabalho? Essa mulher salvadora, ela precisa de limites, né? E falando assim da salvadora dentro do trabalho, que foi algo que eu comecei a falar aqui, a salvadora, ela precisa ter sempre muito claro qual que é o meu lugar dentro deste ambiente. Em qualquer ambiente que você esteja, qualquer ambiente de amizade, ambiente de você estar dentro do ônibus, de você ir pegar um voo, de você estar entre amigas, de você estar no seu trabalho, qual que é o seu lugar, qual que é a sua função dentro dessa relação. Então percebe assim, se eu estou num trabalho que é um trabalho de uma empresa, você tem um cargo dentro dessa empresa, dentro dessa organização. E toda vez que você estiver fazendo além do que o seu cargo pede, você está numa função de salvadora.
Então você muito provavelmente é aquela mulher que chega às 7 e sai às 7 da noite. É aquela que os amigos estão com dificuldade e você fala, não, eu posso te ajudar, eu posso resolver para você. Então é muito importante você perceber que, assim como você, o outro também consegue. Não no seu ritmo, não da sua forma, não com as mesmas falas que você possui, mas da forma que o outro dá conta. É respeitar o que o outro tem para oferecer dentro do limite dele. O meu limite é um, da Tati é outro, da Dani é outro, da Pauline é outro, da Mari é outro. É respeitar o tempo de cada um. E se você faz isso, olha o tanto que é mágico. Quando você tem essa posição de respeitar a sua função e os seus limites, na verdade você está respeitando, quando você tem essa posição de respeitar o limite do outro e respeitar a sua função, na verdade você está se respeitando primeiro. Na verdade você está também falando, nossa, eu também tenho limites, eu não consigo fazer tudo. Quem é nesse mundo que consegue fazer tudo, meu povo? Não existe. Então, dentro do trabalho, é você se organizar muito, ser muito sincero, qual que é a minha função aqui? E aí fala, nossa, Stael, como que você está sendo egoísta? Nossa, Stael, como que você não pensa no outro? É você também, isso também é respeitar o outro. É deixar que o outro também tenha um caminho de desenvolvimento. É deixar que a outra pessoa viva os seus próprios processos. E isso eu senti na pele, assim, quando eu tive que realmente abrir mão, de respeitar, de falar, nossa, e às vezes a gente precisa fazer isso, de você dar um distanciamento, e às vezes até com os nossos filhos. Você dá aquele distanciamento para quê? Para que o outro viva a própria evolução. Para que o outro saiba como que é. E dói, porque às vezes são pessoas que você ama. Por mais que sejam pessoas dentro do trabalho, no trabalho a gente cria um vínculo, né? Às vezes você passa mais tempo, quando eu era bancária, por exemplo, eu passava mais tempo com os meus amigos do trabalho do que dentro da minha própria casa. Então, para mim, né, criou-se ali uma grande comunidade. E para você que pode ser uma salvadora, também pode. Então, você está sempre falando com alguém. Às vezes, quando ninguém te chama, você mesma chama para poder saber como que tá. Mas qual que é o seu limite dentro dessa sua função? Então, é desenvolver realmente, dentro das suas práticas, tá? O que eu vou entregar dentro do meu trabalho? O que eu preciso entregar? Qual que é o prazo para entrega aqui dentro dessa? Se você está treinando alguém, por exemplo, vou treinar uma pessoa durante quanto tempo? O que eu vou oferecer de suporte dentro desse treinamento? Se você tem uma empresa por trás, né, o que a empresa pede para que eu entregue? E ir realmente se percebendo. Tá fazendo sentido? Eu não sei se eu respondi a pergunta. Tô conseguindo passar. Travou? Voltou. Oi, linda! Vou deixar, Bruninho. Um beijo. Então, a salvadora é realmente esse movimento de ordem, de se observar dentro do seu ambiente. E o primeiro ambiente em que essa salvadora não está ocupando é dentro do seu próprio sistema familiar. É fato. Fato. E aí é muito engraçado, porque aí as mulheres chegam aqui e falam, nossa, mas eu já trabalhei muito, né, algumas mulheres, mas eu já tô super bem com meu pai, com a minha mãe, eu convivo, vou na casa deles, né, a gente toma café juntos. Não é isso. Não é isso. Não é você perdoar, não é você aceitar, é você concordar e dar lugar dentro do seu coração. Isso aqui é muito sério, é dar lugar dentro do seu coração para a sua incapacidade de mudar a história como ela foi. É você também se colocar em um lugar dentro da sua vida que às vezes você vai ser incapaz, insuficiente
de salvar as pessoas, de fazer por elas. E que vão ter pessoas que vão passar por você e que você vai estar querendo entregar 150%. E essa pessoa só tem capacidade nesse momento de receber 50%. E é isso. Sair desse lugar de salvadora é você também respeitar e assumir que você é insuficiente, você não vai conseguir entregar tudo para as pessoas. Então, tá fazendo sentido a diferença entre fazer um pouco mais do que querer fazer tudo para ser amada? É isso. Eu vou contar, por exemplo, um exemplo. Vou contar um exemplo, por exemplo, né? Um exemplo para vocês assim, de uma mulher que chama Estael. Vocês conhecem Estael? Eu, gente, já comprei brigas gigantes, para poder tentar salvar alguém, sabe? Um exemplo muito prático que me vem assim é da época que eu era bancária realmente, em que às vezes eu tinha uma liderança, né? Eu era líder ali de muitos jovens até, e eu também era muito jovem, né, naquela época, e ainda sou muito jovem, como vocês podem ver. Mas assim, eu batia o peito com o diretor do banco. Porque às vezes o diretor falava, olha, essa pessoa, esse funcionário vai ter que ficar muito tempo desenvolvendo, vai ter que ficar muito tempo e não tem capacidade. E eu falava assim, não, jamais, eu vou desenvolver ele, porque eu consigo, eu vou me dedicar, eu vou me empenhar. E às vezes, gente, eu me empenhava tanto, de 7 até 7 da noite, às vezes até mais. E ficava com aquela pessoa e treinava a pessoa. Passava um tempo, 3 meses depois, o jovem virava para mim e falava assim, olha, eu muito obrigada, você me ajudou demais, mas eu não quero isso aqui para minha vida, não. Eu não quero continuar no banco. E eu tava lá agarrada, e aquilo vinha assim, baixava a minha energia assim, como assim, cara? Eu tô aqui dando meu melhor pra você. Aí lembra aquele perseguidor que eu falei agora há pouco com vocês? Vinha aquela parte assim, tá vendo? Olha só, eu me dediquei tanto pra você e você não tá me dando retorno. Aí vinha aquela parte minha raivosa, tipo assim, como assim? E aí o que eu fazia? Eu refletia isso nas outras pessoas que estavam comigo, ficando o quê? Mais grossa ao responder, principalmente dentro da minha própria casa, mais fechada para poder me relacionar, que eu estava sobrecarregada. Eu tinha me doado tanto no meu trabalho que quando eu ia para dentro da minha casa, eu não tinha energia. Eu não tinha energia para aquilo. E eu doei energia para alguém que não tinha capacidade, que nem queria desenvolver naquela área. Vocês estão fazendo sentido? Então, com esse exemplo que eu estou te contando, que eu estou partilhando com você, é para você trazer, as empresas devem amar. Eu amava! Eu era assim, super bem vista. Nossa, que a Estael, que não sei o que a Estael é a melhor. Leva os meninos para ser... Mas só no papo, né? Só no gogó. E era aquela que abria e fechava loja, né? Fechava agência, enfim. Então, assim, e às vezes eu deixava toda a minha energia lá, né? Toda a minha energia ali dentro. Pra quê? Porque eu queria ser vista, porque eu queria ser aplaudida, eu queria ser reconhecida. Só que ao fim e ao cabo, quando eu voltava para o meu essencial, que era onde eu me recarregava, eu estava sem energia, porque eu já tinha gastado tudo. Então as relações, as trocas, né, com as pessoas, elas se tornavam assim trocas muito pesadas, porque eu estava indisponível para me relacionar pessoalmente com outras pessoas. Percebe? Então a salvadora, ela é uma mulher, é uma menina mulher, que precisa sim voltar para dentro das suas próprias dores, para suas faltas, dar lugar para essas faltas. Então aquela Estael que estava lá dentro do banco, tentando salvar aquele jovem aprendiz, aquela jovem aprendiz, né?
ela estava querendo ser vista, primeiramente, sabe por quem? Quem adivinhar, eu vou dar um prêmio. Quem que essa salvadora? De quem que essa salvadora queria atenção? Quem dá mais? Quem dá mais? Essa salvadora queria a atenção do pai. Queria ser vista pelo pai. Então, quantos? Pelo pai. A maioria das salvadoras estão. Essa salvadora, ela não sabe disso ainda. Muitas salvadoras, elas cuidam, olham para a mãe como vítima, como pequena, e olham e sentem muita falta do pai, só que não assumem. Então, essa salvadora está sempre querendo ser vista, está sempre colocando eu quero mais. Nossa, eu quero mais. Nossa, eu não estou dando o suficiente. Porque está em busca desse masculino que está faltando aqui. Tá fazendo sentido? Então, a maioria das salvadoras, né, precisam começar a dar lugar, a concordar. Papai, eu senti sua falta. Mamãe, eu respeito o seu destino, tal como ele foi. Mamãe, você é forte, você é grande, eu sou pequena. Voltar para o lugar de filha, que é um lugar de ser pequena, de pequenez. Assumir essa pequenez. E assumir que você não vai salvar a mamãe e papai. Pronto, me descreveu. E aí essa mulher nega tanto essa falta do papai, tanto, e vai pro mundo, ó, forte, eu sou forte, eu consigo, eu venço. Outro nome que eu tinha é assim, a patrola. Geralmente são mulheres que pegam os maiores desafios, né? Entrega lá pra ela, pra fulana que ela resolve. E aí, ó, dá-lhe trabalho. E aí essa mulher, essa patroa, atinge todos os objetivos. Mas como que tá aí dentro do seu coração? Como que tá dentro aí do seu ser? Como que tá a mulher aí dentro de você? Como é que estão as suas trocas de amizades? Né? Onde é que você tá fugindo? Que essa mulher, ela foge também. Ela tem escapismos. Então ela pensa demais, aí ela vai pra balada. Aí ela... a vida é só se vive uma vez... Vamos ser felizes, né? Quero extravasar. Então, voltar a atenção para si. Para o que você realmente quer? Para o que te nutre enquanto mulher? E aí, como muitas de vocês aqui responderam, e aí salvar a si mesma. E salvar a si mesma não quer dizer que você não vai, que você vai deixar de ser uma salvadora. Não. Mas você aprende a canalizar essa sua forma de salvar. Você aprende também a perceber os seus limites. Os lugares em que você vai que te tomam, né, muito do teu tempo, muito da tua energia. Você começa literalmente a salvar algo que é muito genuíno, que é a sua descendência, que é o seu legado. Você se torna uma salvadora do seu destino. Eu vou contar uma frase para vocês que eu ouvi, que até me emociona, assim. Teve um momento na minha vida que eu precisei ouvir assim, até quando você vai insistir em querer salvar a sua mãe? Até quando você vai deixar de aceitar que a sua mãe quer morrer? E aquilo me deu um tum assim na minha cara, porque eu falo desse tema de salvadora com vocês com muita propriedade, na lata, assim, que eu sei o que é. E aí eu falei assim, cara, mas eu não posso deixar a minha mãe morrer, como assim, né? E esse tema é forte, né, quando a gente fala isso. E ali, naquele dia, eu realmente assumi a minha impotência, que eu não tinha controle sobre essa decisão. Que ela era grande o bastante para saber o que ela fazia com a própria vida.
E nesse dia foi um momento, porque assim, às vezes nos traz dor, porque você aprendeu desde a sua infância a viver e a reagir à vida de uma forma. Então dói, né? Como eu tenho falado com vocês ontem, eu até postei lá no grupo, às vezes esses movimentos de separação e de novo, ele dói, né? Por isso que a gente tem que se amar e se cuidar. Porque naquele momento que eu ouvi isso, e que eu senti isso nas minhas vísceras, como se diz, foi um momento transformador. Foi ali que eu comecei a realmente me tornar mulher. Foi ali que eu consegui realmente tomar a força da minha mãe e falar assim, caraca, né? Será que se eu estivesse no lugar dela eu agiria muito diferente? E a reconhecer que ali dentro daquela mulher tinha muita força, uma força que eu jamais vou saber o que é. E aí o que acontece? Aí ela, dentro do tempo dela, das possibilidades dela, ela começa a sair daquele lugar de dor e caminhar para a própria vida. Percebe? Partiu de mim. Aí eu comecei a respeitar o destino dessa mulher, né, que é a minha mãe, para poder respeitar o destino de quem? De todas vocês que vêm me procurar no atendimento. Pensa se eu for atender a Fran, e eu atendo só mulher porreta, tá? A Tati, a Mari, falar assim, a Flávia tá aqui. A Flávia, a Bruninha, falar assim, ô, coitadinho de você, mas você tá sofrendo? Que dó. Deixa eu cuidar de você, eu vou salvar você. Eu vou te ajudar a despertar para si, para sua melhor versão. Porque eu acredito que aí dentro dessa mulher tem muita coisa para vir para fora, muita. Só que você tem que querer e se comprometer. E aí ficar nesse lugar de, eu não consigo por isso, mas depois, mas não sei o quê. Não resolve. Não resolve. Então, a prioridade realmente da sua vida e a prioridade da minha própria vida passou a ser eu, a descobrir o que me leva a querer salvar. E aí é orar e vigiar. Toda hora que eu percebo ali a salvadora vindo, e vem assim, sabe assim, coisas bobas, assim, por exemplo, eu tô no treino, e aí eu percebo que alguém tá lá tirando as anilhas, deixa eu ir lá ajudar, tadinho, que peso. Opa, está eu, a pessoa consegue. E ajudar, já viu? Ajudar quando o outro pede ajuda, né? Às vezes você quer aconselhar uma amiga, tá passando por um problema de relacionamento, você fala, amiga, sai dessa, essa pessoa não te merece. E daqui a pouco a amiga tá lá de volta. Já passaram por isso? Tá fazendo sentido? Deixa eu ler um pouco vocês. Passei por isso. Tô passando por esse momento, mas meu medo é mais simples. Medo de deixar ela sozinha com meu pai aqui em casa. Quero morar sozinho. Filho que fica morando com a mãe acima de 21 anos não cresce. Não cresce. Não cresce na vida, tá? Então, tô passando por esse momento. Medo mais simples. Quem que escolheu... Quem escolheu viver com seu pai? Essa mulher, então vocês três aí. Quem escolheu ter esse homem junto foi sua mãe, né? Então você precisa respeitar a escolha dela. Eu não sei por qual medo que você tem. Mas percebe? Esse exemplo que veio aqui, é muito interessante para vocês perceberem. São situações diferentes, mas iguais. Se eu tenho medo de deixar a minha mãe com meu pai, é porque eu considero que ela é fraca. Eu considero que ela é vítima e meu pai é o perseguidor. Logo, eu fico aqui porque eu vou salvar você, mamãe. Só que, na verdade, você cria um grande perseguidor dentro de você, porque você não traz seu pai para dentro. Você se afasta. Percebe que são situações diferentes, mas muito parecidas? Eu olho para a mamãe e vejo fraca, então eu fico aqui, mamãe. E provavelmente eu não cresço para poder honrar você da forma errada, né? Me fez chorar. É bom chorar, é bom.
Faz parte. Libera as águas, as emoções. E quando a gente quer o amor da mãe? Aí, o amor da mãe, você já tem. A grande questão é a ideia que você tem de amor. Ou mais do que isso, é o que você gostaria de ter recebido de amor que você acredita que não recebeu o suficiente. Então, é você concordar que a partir, né, da possibilidade da sua mãe, ela te deu o suficiente. E com esse suficiente, e a partir de agora, você pode se amar e se maternar. Faz sentido? É porque é um pouquinho complexo, assim. Então, quando, né, existe essa questão de querer o amor da mãe, muitas vezes essa mãe, talvez ela não esteve presente, né, com a forma. Porque pensa assim, ó. Eu sempre me uso de exemplo, né, também. Eu tenho 2 filhos. Um vai crescer achando que eu sou distante, que eu tô trabalhando muito, e o outro já vai achar que eu sou revolucionária e que eu também tô distante. Crescem, internalizam uma mãe dentro deles, porque todos nós queríamos receber mais. Somos seres humaninhos que querem muito amor. Então, esses filhos, né, esses filhos da Estael, eles vão ter que aprender a tomar o amor que essa mãe foi capaz de dar. Eles vão ter que aprender que essa mãe, e desenvolver, que é um processo, que essa mãe ela deu o suficiente. E será, né, que essa mãe não deu muito amor? Porque, gente, dessa frase que você me disse, Flávio, quando eu volto com vocês, através de hipnose, através de, enfim, vários momentos que eu levo lá para a infância, que eu coloco essa mulher no colo da mãe, essa mulher, né, ou esse homem, já tem de homens também, fazem assim, nossa, como a minha mãe me amou. É porque a gente vai crescendo e através das nossas experiências, a gente se esquece que essa mulher, que essa mãe também é uma mulher. Que essa mãe também, muitas vezes, né, estava lá envolvida num monte de trabalho interno e externo, e que apesar de tudo, ela ainda conseguiu entregar para nós um pouquinho. Só que a gente se esquece, porque a gente entra nas piras da nossa história. Então, mais uma vez, é voltar para essa sua história. Qual foi o momento que você sentiu essa dor? Qual foi o momento que você queria ter recebido mais amor da sua mãe e não teve? E voltar para pontos que talvez estão aí esquecidos dentro de você e perceber que você também teve amor. É dar um novo significado. E a partir disso você começa a ganhar mais força para tomar o amor dessa mulher da forma como é. E cada mãe tem uma forma de amar. Às vezes a minha me manda mensagem de manhã, de tarde e de noite. Tem dias que quando ela não manda aquelas mensagens, bom dia, como tá seu dia? Eu falo, epa, tá tudo bem? Como é que tá aí? Às vezes vai ter uma mãe que vai te demonstrar amor através da comida. Então, teve uma forma que a sua mãe te demonstrou amor. E cabe a você voltar para tua história, dentro de você, lá dentro, do mais profundo do seu coração, para você dar um novo significado. Também quero o amor de mãe. E, gente, o nosso caminho de volta para o feminino e para se tornar mulher está na mamãe. É um processo. Porque se eu quero esse amor da minha mãe, né, o quanto que às vezes tem muitas mulheres que não conseguiram receber esse amor da mãe porque foram colocadas, né, ou que se sentiram na obrigação de salvar essa mãe. Então, às vezes a mãe estava até ali querendo dar algum amor, só que a filha já estava desenvolvendo aquele olhar de cuidar, né? Nossa, eu preciso cuidar da mamãe, se não for eu. E muitas vezes é a própria mãe que coloca a filha nesse lugar, né? Mas é um processo realmente de amadurecimento e de crescimento como mulher. E que cabe a você, né, voltar para essa história. Fez sentido o que eu falei? Minha mãe diz... Aí é esse negócio, sabe? Sua mãe também é grande. Então, por exemplo, você
que é adulta agora, como que você escolhe lidar com essa cobrança da sua mãe? Sabe? Como que você escolhe lidar com as próprias questões emocionais da sua mãe? Porque se você entra, porque fica um jogo, né? Um joguinho. Ah, minha mãe disse que não dou valor nela. É porque, assim, na verdade, você fica assim, nossa, será que eu não dou mesmo? E eu te questiono e até te instigo. Você está se dando o seu próprio valor? Né? Nós já temos o amor de mãe, só não tomamos da forma que veio. Isso. Briga, travou bem na hora. Pega essa, Flávia. Não acredito que não escutei. Você... Ó, Flávia, lendo aqui, ó, acho que quero mais a presença dela. A questão é você buscar a presença da sua mãe primeiro dentro do seu coração. E começar a compreender a partir da sua própria história que a sua mãe já deu o amor que ela podia te dar, que ela era capaz de te dar. Então, muitas vezes pode ser que essa mãe não vai conseguir estar presente com você na sua casa todo dia, né? Aquela avó maravilhosa, cuidando dos seus filhos, dos netos dela, aquela coisa de margarina que a gente tem idealizada. Então, é realmente você começar a concordar, e concordar é diferente de aceitar. Concordar é quando você entra em contato, e não é uma coisa que está na cabeça, é uma coisa que está no coração. Concordar é quando você entra em contato com a sua história, você assume que você sentiu uma falta do amor dessa mãe. Muitas vezes a mulher libera uma raiva dessa mãe profunda, porque não é romântico assim não, tá? A questão da relação com a mãe não é assim, ai, vem cá, me abraça, não. Muitas vezes essa mulher, ela entra em contato com a raiva da ausência dessa mãe, do pouco que ela recebeu dessa mãe, com o trauma que foi, né, vivenciar essa experiência com a mãe, com essa ausência, do ter recebido pouco, para depois, então, que ocorre essa liberação, a mulher começa a concordar. Mamãe, eu vejo que você me deu o suficiente. E aí, a partir quando essa mulher começa a concordar com essa mãe, com o amor que essa mãe pôde dar, que é aqui dentro, ela faz assim... Percebe que é uma coisa de trazer primeiro, tá? Eu preciso olhar para a minha história, sentir a minha história, liberar raiva, liberar choro, liberar desejos que eu tive, sabe? Então, nem sempre é uma coisa romântica e não acontece na sua mente. É aqui dentro. E como que você experimenta aqui dentro? Através do sentir, através de movimentos terapêuticos que vão te levar a se conectar com a sua história e a identificar onde é que aconteceu, onde é que foi essa primeira dor, assim, primordial, que você experimentou da falta de amor dessa mulher. E aí, então, levar para a concordância. A concordância é um lugar que, vamos supor, você aceita que você sente falta do amor da sua mãe? Logo já vai pro cabeção. Aceito. Você concorda que a sua mãe deu o amor suficiente para você? Aí você já fica assim, não, porque a cabeça já vai tentar racionalizar. Não, mas a minha mãe é assim, minha mãe briga comigo, minha mãe... Entende? Porque o concordar é dentro. Você tem que sentir isso. Assumir. Onde é que eu fui? Sabe, porque a gente tem um monte de historinha bonitinha, assim. Se eu deixar vocês falarem aqui, vocês vão me contar um monte de sofrimento. Meus pais brigam, eles não se veem, nananã, nananã, nananã. Mas essas histórias, elas não resolvem. O que resolve é você entrar em contato com aquela questão que te trouxe desconforto, assumir que aquilo é desconfortável e dar um lugar no seu coração. Fez sentido? Bem isso, tá? E é normal a mãe usar chantagem emocional para segurar a gente? É normal as pessoas usarem de chantagem para segurar os outros? O que é normal para você?
aí é aquilo que eu falei com vocês. A mãe de cada uma de nós, ela aprendeu a viver de uma forma na vida. Ela é uma mulher com carências emocionais. Você não muda sua mãe. Não muda, não muda. Sua mãe não vai te dar mais amor porque você quer. Ela não vai parar de fazer chantagem porque você quer. Não vai. Sabe quando é que ela vai parar de fazer chantagem com você? Quando você começar a trazer o amor dessa mãe para dentro do seu coração, sabendo que ela te deu o suficiente, e você, como adulta, saber qual que é o seu lugar no mundo e começar a dar limite para ela. Fazendo o quê? Indo cuidar da sua vida. Depois amenizou. É que eu senti pela manhã, doeu muito o estômago. Uma revolta. Isso, é entrar em contato com essa revolta. É isso aí. Pegar essa revolta e falar, o que você tem para me dizer? Eu quero isso daí. Entendeu? Eu quero... Nossa, é aí que tá a questão. É aí. Aí, através dessa revolta, a gente consegue voltar na sua linha do tempo para saber quando foi que aconteceu e dar um novo significado. Isso é verdade, Mari. Isso é verdade. Já senti muita raiva. Foi um processo de meses para mim. Para tirar essa raiva e voltar. Isso. E aí eu digo que é um processo de vida, tá? Porque é assim, toda vez que você... gente, é trabalhoso, mas é muito bom. Toda vez que você sobe de nível, porque igual a Mari contou que ela conseguiu vivenciar esse processo e para voltar a enxergar a mãe. Mas toda vez que você sobe de nível, né, Mari? A gente precisa lidar com aquele medinho que vem de ficar sozinha, com aquele medinho que vem às vezes de se sentir abandonada. Isso é o quê? É aquela criancinha que tá aqui dentro, aquela Estaelzinha que um dia talvez se sentiu abandonada pela mamãe. Então, o que eu faço? Eu vou lá agora com a mulher Estael e falo, querida, tá tudo bem. É normal você sentir medo, mas hoje eu tô aqui para cuidar de você. E traz a figura da mamãe, mamãe de você, eu tomo a força. Você me deu o suficiente. E aí eu venho pra cá e atendo vocês. Entende? É um movimento. Eu preciso aprender que a minha mãe não me deve nada. Mesmo que racionalmente eu saiba disso, emocionalmente eu não aceito. Entendo, Deusa. Entendo, e é justamente isso. É você começar... É você desenvolver um processo emocional, de saber principalmente, mais do que racional, de saber principalmente quando é que vem, né, essas questões, assim, essa raiva, minha mãe não me deve nada, né, porque no fundo, às vezes tem uma raivinha ali, uma sensação de que no final é que ela te deve, assim. Ai, meu Deus. Travou aqui, voltei. Então, assim, lidar com essa raiva, assim, de, no fundo, saber que essa mulher, ela realmente não te deve, mas saber e dar um lugar para essa sensação de que ela te deve, sabe? Assumir, nossa, realmente eu senti em algum momento da minha vida que a minha mãe podia ter me dado mais. Bom, muito amor. Acho que vou escrever na cartolina isso. Isso, eu falo isso. Eu falo, olha, escreve na testa, põe aí no espelho. E no meu caso, que eu ainda namoro com mulher que condena com todas as forças, difícil. Débora, você sabe que seu caminho é pra dentro, né? Só que você foge. Seu caminho, muita coisa que você vive, na medida em que você desenvolveu o comprometimento para olhar para elas, você sabe que... E aí você pode namorar com qualquer tipo de pessoa, que isso reverbera. Corre aqui, meu momento de dor. Você é personal, posso falar contigo? Olha só, adoro essas conexões. Isso é bom. Bom, deusas, espero ter contribuído, né, no dia de hoje. Hoje a minha partilha foi essa, meu bem, né? Nossa prosa de hoje, né?
de ser salvadora, como deixar de ser uma salvadora. E se você sente que quer deixar de ser uma salvadora e deixar a vida mais leve, vem pra cá. Tem a mentoria Espelho da Alma, que vamos colocar várias técnicas aí, vários movimentos para você realmente se olhar, se ver, deixar florescer o melhor da sua alma. Também tem, né, o Despertar de Si, que é aquela leitura astrológica sistêmica, para você realmente fazer um movimento aí na sua alma, na sua vida, tomar um rumo, né? E aí eu vou deixar olha o universo conspirando, né, Débora? Movimenta, algo acontece, né? Senti de trazer aqui, uma cartinha, uma frase da constelação sistêmica, para vocês mentalizarem, enfim, nos próximos dias aí como uma mensagem, tá? Então, vou pedir para cada uma de vocês se conectar assim, coloca a mão no coração, que a gente possa sentir o que o universo tem para nos mandar como mensagem. Aqui, a cada uma de vocês que se fizeram presente, as outras mulheres que vão assistir essa live, esse encontro, essa prosa em algum outro momento, que seja para o bem maior e para a evolução de cada uma de vocês. Eu e a minha ancestralidade, eu reverencio o destino de cada uma e agradeço por esse momento. E assim tirando a cartinha aqui. Eu reconheço que você pertence a esse lugar. Eu reconheço que você pertence a esse lugar. Quem que você está precisando reconhecer o lugar dessa pessoa? Alguém que você precisa reconhecer que essa pessoa pertence a esse exato lugar. É esse lugar aí que ela está. Então é mentalizar essa pessoa e dizer: eu reconheço que você pertence a esse lugar. Então deixo essa mensagem final, um grande beijo no coração de vocês, obrigada pelas interações e participações, dúvidas, sugestões, compartilha aí com as amigas, tá bom? E vamos continuando nossa prosa aqui, que vai ficar toda quarta realmente nesse horário de 12:30. Gente, já é 1:30. Um beijo, eu vejo você.